Que bom, vocês estão bem. Vamos fazer uma oração? Já deu horário. Vamos fazer uma oração. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, nesta noite. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor glorifique o teu nome sobre nós, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, nos mostre o caminho, a direção da tua palavra, nos faça conhecer a tua vontade ainda mais, este plano missionário que o Senhor revelou a Israel e também à igreja. Seja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar nossa última aula de Êxodo, tá? Porém a gente vai percorrer algumas partes da Bíblia além de Êxodo, tá? Porque nós vamos falar sobre a missão de Israel. As principais partes estão em Êxodo, porém nós temos vários outros trechos que falam sobre a missão de Israel, que vai percorrer toda a Bíblia Sagrada, tá? Então, hoje, se você gosta de folhear a Bíblia, hoje é o dia. Hoje é o dia de passar a página para lá, a página para cá. Quem não gosta vai folhear do mesmo jeito. Tá? Então, primeiro eu quero ler com vocês o texto base. Abra comigo, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Êxodo 19, versículo 5 e o versículo número 6 diz assim o texto: Agora, pois, sê diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha testemunha ou a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tá? Meus queridos, Deus ele tem um plano missionário, tá? E esse plano missionário de Deus, ele percorre toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, tá? A missão é algo que não foi inventado pelo homem, a missão é algo que não foi sugerido pelo homem, a missão é algo que já vem do coração de Deus desde a criação. Deus sempre trabalhou com missão. E a missão de Deus não mudou. Desde a criação até hoje, a missão é a mesma. E é interessante a gente saber disso, porque quando nós falamos de missão, a gente está falando de algo que está lá no início, algo que está lá no começo. Então, quando a gente fala de missão, não é que a gente quer trazer algo novo, não. É algo que é basilar em toda a fé cristã, foi base na fé judaica e também é base também na fé cristã. Lá em Gênesis, e você pode abrir comigo, Gênesis, capítulo de número 1, do versículo 27 ao 28, Deus ele já vai dar uma noção, ou melhor, ele vai dar a principal base do que é a missão que ele tem para conosco até hoje. Veja comigo, ó. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai. Veja bem, primeiro o texto nos mostra que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus não diz respeito à forma física, mas diz respeito a caráter de Deus que ele implementou dentro do homem. Nós chamamos também de atributos. Um exemplo, faz parte do caráter de Deus amar. E ele deu para nós também a possibilidade de amar. Faz parte do caráter de Deus ter misericórdia. Então ele deu também para nós ter um caráter que possa ter misericórdia. Faz parte do caráter de Deus ser justo. Então ele deu para nós também a possibilidade de nós sermos justos. Essa é a imagem e semelhança
que nós temos para com Deus, tá? Então, quando a gente fala de Deus criar o homem à imagem e semelhança, não está falando de forma física, até porque Deus é espírito, ele não tem forma física. Só Jesus tem forma física porque ele tomou a nossa forma física para nos substituir na cruz. Mas quando nós estamos falando de Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está falando de atributos, caráter, personalidade. Tá? Então, nós temos caráter, personalidade, que é o mesmo caráter e a personalidade que Deus nos deu. Tá? É chamado também de atributos comunicáveis. Tá? Existem alguns atributos do caráter de Deus que ele não compartilha com o homem. Um exemplo, Deus é onipresente. O homem não é onipresente. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. O homem não sabe de tudo. Tá? Deus é onipotente, ele pode tudo. O homem não tem esse poder. Tá? Não está no caráter do homem esses atributos de Deus. Mas, como eu falei, amor, justiça, bondade, misericórdia, sabedoria, todos esses atributos de caráter Deus compartilhou com o homem. É por isso que o texto diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do homem. E logo depois o texto nos dá essa informação de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus vai abençoar o homem para uma missão. Olha comigo aí o versículo de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, ou seja, vocês vão se multiplicar. E ele vai completar isso, tá? Dizendo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, qual era o plano de Deus? Isso daqui é chamado de mandato cultural. O que é? O ser humano, ele foi feito para procriar. O ser humano foi feito para se multiplicar. Mas qual era o propósito do ser humano se multiplicar? É ele encher a terra com a imagem e semelhança de Deus. Então, o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que toda a terra, nos 4 cantos da terra, tenham pessoas que têm a sua imagem e semelhança. Os animais não têm a imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm sabedoria, os animais não têm misericórdia, os animais matam os próprios filhos até, inclusive. Tá? Então, quem tem a imagem e semelhança de Deus é somente o homem. É por isso que o homem não é um animal. Tá? Darwin estava errado. O homem não é um animal, o homem é um ser à imagem e semelhança de Deus. E a vontade de Deus é que esse homem se multiplique, esses primeiro homem, no caso Adão e Eva, se multipliquem e preencham todos os cantos da terra com a imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Grava isso, anota, só não faz tatuagem que é pecado, tá? Tô zoando. Mas anota isso, que a vontade de Deus é que a imagem dele se prolifere nos 4 cantos da terra. E Deus, em sua sabedoria, ele vai colocar esse plano missionário na geografia do livro do Gênesis. Sabia disso? Olha comigo, da geografia do Éden, desculpa. Olha comigo Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 10. Gênesis capítulo 2, versículo 10. A gente vai caminhando até chegar em Israel, tá? A gente vai chegar, fiquem tranquilo. Chega lá. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 partes. Aí ele falou, Tarcísio, de onde que está a missão aí? Calma que eu vou desenhar para você. Você vai entender. Veja bem, ó. O Éden, certo? Era um local. Depois, esse rio que vinha do Éden desembocava no jardim, certo? Correto? E do jardim ele desembocava em 4 rios que ia para os 4 cantos da terra. Vem comigo, tá? Agora eu te pergunto, o texto mostra da onde que vinha a água do Éden? Então o Éden era o próprio gerador da sua água, certo? Se a água não vinha de nenhum lugar, então a água era gerada justamente no Éden. Agora eu te pergunto, o que é a água? Qual é a importância da água? Você consegue viver sem água? Tem um povo que não gosta de tomar banho, né? Mas não é desse povo que a gente está falando, tá? Mas a água é o principal gerador de vida. Então, quando fala-se que o Éden era o local gerador de água, é que o Éden era o local gerador de
vida. Então, a água que era vida do Éden desembocava no jardim e do jardim desembocava nesses 4 rios, ok? Certo? Estão começando a entender, sim ou não? Agora veja bem, o que significa Éden? Éden significa lugar de prazer e perfeição. Lugar de prazer e perfeição, certo? Agora eu te pergunto, quando a gente fala de prazer e perfeição, você lembra do quê? Quando a gente fala de prazer e perfeição. Na onde que a gente pode encontrar prazer e perfeição? Na onde? Não sabe? Ah, em Deus, né? Não é isso? Prazer e perfeição a gente só consegue encontrar em Deus. Então, o Éden é uma representação do próprio Deus. Então, aqui, ó, Éden, representação de Deus. E o jardim representa o quê? Bom, um dos significados da palavra jardim é noiva. Um dos significados da palavra jardim é noiva, tá? Vem do verbo hebraico chamado gan, tá? Jardim é gan, que também pode significar noiva. Salomão, sabendo disso, ele escreve lá em Cantares 4, ó, jardim fechado és tu, minha noiva e fonte selada. Então veja bem, jardim representa a noiva, e a noiva é símbolo tanto de Israel como da igreja. Então calma, que agora está começando a criar forma. Por quê? Veja bem, a vida que vinha do Éden, representação de Deus, desembocava no jardim, representação da noiva, Israel e igreja, e do jardim, essa vida desembocava nos 4 cantos da terra. Sabe o que é isso? Missão. Qual é a missão da igreja? É receber de Deus o evangelho, receber de Deus o poder do Espírito Santo, receber de Deus a salvação, certo? E fazer o quê? Levar essa salvação, levar o evangelho, levar a mensagem da cruz para os 4 cantos da terra. Deu para entender? Como a missão de Deus. Deus quer tanto fazer missão que ele coloca lá a missão enxertada na geografia do próprio Éden, tá? Do próprio Éden. Ficou dúvida aqui? Não? Não sai daqui com dúvida, hein, filho? Se sair daqui com dúvida, aí é só na revelação mesmo, na madrugada. Vamos lá. Só que veja bem, ó. Então Deus, ele faz o homem, ele fala assim, ó, agora vocês vão encher, multiplicar e crescer em toda a terra. Levem a minha imagem e semelhança para os 4 cantos da terra. Para ratificar isso, ele faz um jardim, certo? Que recebe água do Éden, que é a representação do próprio Deus. Esse jardim representa o próprio povo de Deus, Israel e a igreja, e deveria levar essa água, deveria levar essa vida para os 4 cantos da terra, mostrando, olha, vocês vão receber algo de mim, mas não é para vocês reter para vocês, é para vocês fazer o quê? Fazer com que essa vida, esse poder, esse evangelho se espalhe para os 4 cantos da terra, certo? Só que deixa eu te falar, o primeiro homem, o primeiro casal, eles conseguiram cumprir a ordem de missão de Deus? Eles cumpriram? Eles nem saíram do jardim, já pecaram. Era para eles levar a vida para os 4 cantos da terra. Não conseguiram levar a vida nem no jardim, que era perfeito. Então, eles pecaram. O que aconteceu? Surge ali 2 sementes. Semente de Abel e a semente de Caim. Abel morre, depois surge quem no lugar de Abel? 7. Surge 7, agora tem 7 Caim, e a semente deles vão se multiplicando, certo? Vai crescendo, Gênesis 4, Gênesis 5, tem a genealogia dos 2, Caim e 7. O que acontece? A genealogia de Caim e 7, a genealogia de 7 eram homens justos, está lá Enos, que foi o primeiro homem a invocar a Deus, está lá Enoque, está lá Noé, só homem fraco de fé, né? Na genealogia de 7. E Caim, está lá Lameque, que teve 3 mulheres, matou um homem,
falou que se precisasse mataria mais 7, entendeu? Pelas suas mulheres. Então a gente tem uma genealogia de Caim que é boa e uma genealogia de Sete, quer dizer, uma genealogia de Caim que é ímpia e uma genealogia de Sete que é uma genealogia boa, de um povo que tem comunhão com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, a Bíblia fala que Noé andou com Deus. Então a gente tem essas duas genealogias. Até então, o problema estava só de um lado, certo? Estava só de um lado. Só que a Bíblia diz em Gênesis que os filhos dos homens coabitaram com as filhas de Deus. O que aconteceu? Ali não são anjos, tá? Tem uma série de argumentos para isso. O que aconteceu? A genealogia de Caim, que era ímpia, passou a coabitar, e vocês sabem o que é coabitar, né? Não preciso aqui ficar dando explicação. Passou a coabitar com a genealogia de Sete. Eles casaram-se. O que aconteceu? Acabou com tudo. Porque a genealogia de Sete, que até então era justa, de um povo que andava com Deus, se corrompeu espiritualmente com a genealogia de Caim. Aí sabe o que Deus fala? Deus fala assim: o meu espírito não contenderá mais com esse povo, porque tudo o que eles fazem, inclusive os pensamentos, é de tudo mal. Aí, qual é o plano de Deus? Vou matar todo mundo. Esse é o plano, certo? Esse é o plano. Vou matar todo mundo. Só que Deus olha para a terra e vê um homem justo, chamado Noé. E Deus olha para Noé e fala assim, ó, Noé é um homem justo, íntegro e que anda com Deus. Olha as expressões. Só que a Bíblia fala que Noé era justo, íntegro, andava com Deus no meio da sua geração. Ou seja, no meio de uma geração que Deus queria matar de tão ímpio que era, Noé conseguia ser justo, íntegro e ainda andar com Deus. Então a gente que reclama da geração do século 21, não reclama não, porque Noé estava numa geração pior, tá? Uma geração muito pior. Tá? Se a nossa geração fosse pior, Deus já tinha matado, mas se Deus não matou, é porque a geração de Noé era pior. E ele conseguiu ser justo, íntegro e andar com Deus nessa geração. E Deus chama Noé e fala assim, Noé, é o seguinte, tu vai construir uma arca e vai colocar a sua família, e a partir de você, eu vou dar um novo rumo para a humanidade. Vou matar todo mundo, vai vir o dilúvio, vai matar a todos, e só vai ficar você e a sua família. O que Deus estava fazendo com Noé? O plano de missão que não deu certo com Adão e Eva, Deus agora iria colocar esse plano de missão sobre a autoridade e as costas de Noé. Abra comigo aí Gênesis capítulo 9. Já vai chegar em Êxodo, não tenha pressa. Gênesis capítulo 9, versículo de número 1. Olha o que diz o texto. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Vocês já ouviram essa expressão antes, né? Para quem que Deus já tinha falado isso antes? Não foi para Adão e Eva? Deus falou para Adão e Eva. E por que ele repete para Noé? Porque o pecado foi tirado da terra através da morte do povo pelo dilúvio, mas o plano missionário de Deus continuou de pé. Deus queria que a sua imagem e semelhança se espalhasse nos 4 cantos da terra. Você vê que Deus não tem plano B. É por isso que eu gosto. Deus não tem plano B, irmão. Deus tem o plano A e é o plano A. Se não deu certo o plano A com você, ele cumpre com o outro. Mas o plano A vai continuar de pé. E não deu certo com Adão e Eva, ele matou aquela geração, e agora ele dá o mesmo plano para Noé. Noé, agora é você que vai levar a minha imagem e semelhança para os 4 cantos da terra. E aí começa a se multiplicar os filhos de Noé. Quem é Cã, Sem e Jafé, certo? Eles começam a se multiplicar até que surge uma geração, em Gênesis, no capítulo de número 11, versículo de número 4, que é a geração de Babel. Aqui a terra já estava com bastante gente povoando, já tinha se construído a cidade de Babilônia, chamada Babel, a cidade de Nínive também, na Síria. Se levantou um homem chamado Nimrod. Quem já ouviu falar de Nimrod? Nimrod, eu sei que quase ninguém prega sobre Nimrod, até porque se for pregar é só pancadaria, né? Mas Nimrod, quem que foi esse homem? Foi um homem que pensou a sociedade muito diferente do que todo mundo pensava. Até então a sociedade era distribuída em famílias.
Nimrod, eu não sei qual foi a lábia dele, que ele conseguiu juntar várias famílias e formar um reino. Foi a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão de reino é com Nimrod. Ele foi o primeiro homem que juntou pessoas de várias famílias e juntou-se e fez um reino. E o que ele fez? Esse reino chamado Babel, que Nimrod vai fazer, olha a ideia deles. A ideia deles era, vamos construir uma torre, já que Deus matou a geração passada com dilúvio, vamos construir uma torre, a gente foge do juízo de Deus, mas não foi só isso, olha o que eles falaram, ó, Gênesis 11, versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados em toda a terra. Qual era o mandato de Deus para Adão e Eva e para Noé? Se espalhem, multipliquem e encham toda a... Aí o povo de Babel falou, não. A gente não vai encher toda a terra, a gente vai ficar aqui, ó, em Babel. O que esse povo estava fazendo? Esse povo aqui, eles estavam indo contra a missão de Deus. A missão de Deus é espalhe minha imagem e semelhança em toda a terra. Esse povo falou, não, nós vamos ficar em Babel, vamos construir uma cidade e a gente não vai sair daqui. Você acha que é de hoje que as pessoas querem ir contra a missão de Deus? Não é de hoje, filho. Desde Babel já tem os rebeldes. Desde Babel. Aí o que Deus faz? Ele desce e confunde as línguas, não é assim? Por que Deus dá novas línguas e dá novos idiomas? Por quê? Ora, se o povo estava lá, falava o mesmo idioma, porque eles queriam ficar num lugar só, Deus desce, cria-se novos idiomas, com qual intenção? A intenção é que ninguém ia conseguir se comunicar e eles iriam ser obrigados a espalhar. Eles iriam ser obrigados a cumprir a missão. É por isso que lá em Atos capítulo 2, Deus faz a mesma coisa. Ele desce e dá novos idiomas. Sabe o que Deus estava querendo falar? Era assim, ó, a mesmo jeito que eu desci lá em Gênesis e criei novos idiomas para que a minha missão se espalhasse em toda a terra, agora eu dou poder para vocês e novos idiomas para que vocês percorram toda a terra levando a minha imagem e semelhança. Você percebe que o plano é o mesmo, né? É o mesmo plano, não muda. Então saiba de uma coisa, se Deus defende a sua missão desde Gênesis até Apocalipse, ora, se você não pensa na sua vida a palavra missão, você está com algum problema com Deus. Algum problema a gente tem. Não é possível. Deus fala de um assunto de Gênesis a Apocalipse e a gente trata esse assunto como se ele não existisse, é um problema. Sim ou não? É um problema muito sério. E olha o esforço de Deus, ele fala que ele desceu. Sabe quantas vezes aparece essa expressão na Bíblia que Deus desceu? Sabe quantas? 2 vezes. Aparece ele descendo em Gênesis 11 e aparece Deus descendo em Êxodo capítulo de número 3. Só 2 vezes na Bíblia. E uma delas foi para fazer com que a sua missão fosse feita, a sua imagem e semelhança até os confins da terra. Até que vocês estão comigo? Tá? Só que veja bem, agora a gente vai chegar em passagens que são mais conhecidas. Esse povo aqui, Babel, se espalhou em toda a terra, certo? Só que era um povo rebelde, filho. Não ia levar a imagem e semelhança de Deus. Era um povo ímpio, rebelde. O que Deus faz? No meio dessa geração ímpia, Deus tira um homem de lá, que era inclusive idólatra. Qual é o nome dele? Do meio de uma geração ímpia, Deus levanta um homem em Gênesis 12. Quem que é? Gênesis 12. Abraão. Abraão era um idólatra. Ele era de Ur dos Caldeus. Adorava o Deus Siná, Deus do sol. Só que Deus tira Abraão do meio da idolatria. E o que ele faz? Abraão, a minha missão vai continuar em você. E olha o que Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Você acha que quando Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra,
Deus estava falando que Abraão iria impactar o mundo, ele, peregrinando, indo de lugar em lugar, era isso? Sim ou não? Não, porque nenhum homem conseguiu percorrer o mundo todo. Tá? Ninguém conseguiu percorrer o mundo todo. Mas o que Deus estava dizendo é que da raiz de Abraão, da genealogia de Abraão, da descendência de Abraão, viria um que teria poder de abençoar todas as famílias da terra. De quem que Deus estava falando? De Jesus. É por isso que Paulo vai falar em Gálatas 3 que em Jesus se cumpriu a promessa de Abraão. Qual? Que através de Jesus todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Ó, você percebe uma coisa aqui? Deus tenta fazer o seu plano com Adão e Eva, de encher toda a terra com a sua imagem e semelhança, não dá certo. Aí Deus vem com Noé, não dá certo. Agora Deus vem com Abraão. O plano não muda, só quem muda são as pessoas a qual Deus vai usar. Então, isso daqui é muito sério, por quê? Ora, Deus tem um chamado conosco, certo? E é muito bom quando a gente ouve uma mensagem assim, Deus tem um chamado com você, daí você que está parado, ai meu Deus, é verdade, Jesus. Né? Você vê o povo chorando, só que, filho, se for falar a realidade ninguém chora. Sabe qual é a realidade? A realidade é, a missão de Deus vai acontecer, você entendendo o seu chamado ou não. Se não for com você, vai ser com outro. Você entende? Essa é a realidade. Só que, lógico, o pregador não vai falar isso, porque senão ele perde a audiência, né? Se ele falar isso, acabou o povo. Ninguém vai dar glória no culto. Se for no começo da mensagem, pode entregar o microfone. Entende? Mas a realidade é essa, não é chorar. Não é espernear, não é se jogar no chão. Não, é se levantar e fazer a missão. Porque das duas, uma. Se você não cumprir a missão, outro vai cumprir. E Deus vai usar outro. Você entende? Se Deus dispensou Adão e Eva, que era perfeito, se Deus dispensou Noé, que era um homem que no meio de uma geração corrupta, ele era justo, íntegro e andava com Deus. Você acha que... Não, né? Não dá, né? Então, assim, o chamado missionário de Deus, realmente, ele é muito real, meus queridos, muito real. E aí, o que acontece? De Abraão, o que Deus faz? Abraão, vou te multiplicar. Abraão entende isso, ele recebe essa mensagem com fé, e aí Deus começa a multiplicar Abraão. Ó, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem quem? Jacó. Ó, aqui, ó, Abraão teve um filho, Isaac, teve outros filhos com Quetura, né? Mas esses filhos aí, ele só aparece o nome, não tem relevância não. Mas tem Isaac, Isaac gera 2 filhos, Esaú e Jacó, Jacó já multiplica, já é logo 12. E aí, de cada um dos 12, vai se multiplicando, até ter uma nação. Até ter um povo, uma nação. E essa nação estava lá no Egito, mais ou menos 600 mil pessoas. Então, ó, já começou uma multiplicação boa, sim ou não? De um homem, depois de mais ou menos 500 anos, virou 600 mil pessoas. Bastante gente. O que Deus faz? Qual era o plano de Deus? E sempre Deus age com base no seu plano de missão. Tá? Deus ele tem propósitos. É por isso que uma forma de você entender se é Deus ou não que está no negócio é, isso tem propósito, tem a ver com o plano de Deus, de missão, de levar a sua imagem e semelhança até os confins da terra. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa prospera do nada, só que ela gasta o dinheiro dela só com ela. Foi Deus. Deus é onisciente, ele sabe o que ela vai fazer. Se ele prosperar, foi Deus que prosperou ela. Agora, uma pessoa que prospera e tem o coração aberto para investir, pega o irmão Ezequiel, vou fazer o seguinte, a gente vai dar um custo tal para você, sei lá, nos presídios, nas penitenciárias, junto com os demais pastores e fazer a obra. Aí sim você fala, opa, calma aí. Se no coração dessa pessoa existe um plano missionário, que é o plano de Deus, então certamente foi Deus que prosperou ela. Certo? O que Deus faz? Ele tem agora um povo de 600 mil pessoas no Egito cativo, certo? E Deus, como é um estrategista nato, é por isso que o cristão precisa ser planejado. Você precisa ter estratégia na vida, tá? Você precisa ter estratégia. Você quer conquistar o quê? Aonde você quer chegar? Você precisa planejar, traçar um plano, traçar uma estratégia. Deus tinha uma estratégia. Qual era a estratégia de Deus? Qual era o plano principal de Deus? Qual era o plano de Deus? Estou falando disso desde o começo.
não é levar a sua imagem e semelhança até os confins da terra. E ele precisava, fazendo isso, agora ele tinha 600 mil pessoas. E o que ele faz? Deus poderia tirar o povo do Egito em um dia. Agora, por que ele tirou o povo do Egito durante vários dias com 10 pragas? Você já chegou a se perguntar? Por que isso? Pô, Deus é tão poderoso. Se Deus fizesse assim, ó, vai morrer todos os egípcios, morria todo mundo, o povo saía de lá andando. Não era assim? Agora, por que Deus fez todo esse malabarismo e tome uma praga, fala com o faraó, tome outra praga, fala com o faraó e tome outra, até dar 10 pragas, fala, meu Deus, que Deus complexo, né? Por que ele não mata logo os egípcios, acaba, fulmina todo mundo e tira o povo de lá? Por que ele fez com 10 pragas? Abra aí comigo em Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo capítulo 9, versículo de número 15 e 16. Olha o que Deus vai falar para Moisés e levar esse recado para Faraó. Olha o que diz assim, ó, Êxodo capítulo 9, versículo 15. Diz assim, ó, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e terias assim cortado da terra. Deus está falando para Faraó, lembra? Ele está dizendo assim, ó, Faraó, seu bobão, você acha que você é bom? Não, filho, eu já poderia ter te matado há muito tempo. Tanto você como os egípcios. Já poderia ter arrancado vocês da terra. Mas por que Deus não arrancou? Versículo 16. Mas, deveras, para isso eu tenho te mantido, a fim de mostrar o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus fala para Faraó, Faraó, eu podia te matar em um dia, você e os egípcios, só que eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Levar o meu nome até os confins da terra. Ô, meu irmão, você entende agora como que Deus ele é comprometido com a sua missão? Ele é tão comprometido com a sua missão que ele fala assim, ó, eu vou pegar a nação mais poderosa do mundo, vou aniquilar eles pouco a pouco, para que a notícia vá chegando em vários países, em vários lugares, e anunciando o meu poder para que várias pessoas no mundo creiam no meu nome. Isso é forte. Qual que é a tua? Olha, boa, gostei. Exatamente. Olha aí. King James, né? Boa. Você vê que dá uma luz maior ainda, né? Dá uma luz maior ainda. E deu certo o plano de Deus? É claro que dá. Deus não planeja nada que dá errado, filho. E deu muito certo. Abra comigo aí, ó. Êxodo capítulo de número 15, versículo de número 14 ao 16. Olha como deu certo o poder de Deus se manifestar humilhando os egípcios. Diz assim, ó: os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apoderou o temor. Esmureceram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que o Senhor adquiriu. Todo mundo ficou sabendo, filho. A notícia se espalhou nos 4 cantos da terra. Então imagina, o povo de Canaã, da Fenícia, de tudo quanto é lugar do mundo ficou sabendo. Há um Deus que é mais poderoso do que todos os deuses, porque tirou um povo escravo de dentro da nação mais poderosa da terra com 10 pragas. Então veja bem, e isso gerou o quê? Eu vou mostrar um exemplo de 2 conversões que isso gerou. Primeira conversão, a conversão do sogro de Moisés, Jetro. Êxodo capítulo 18. Para quem não sabe, o sogro de Moisés, ele era idólatra, tá? Ele era sacerdote de Midian, a terra de Midian. Então ele sacrificava para os deuses de Midian. Ele era idólatra. Só que quando ele ouviu como Deus humilhou o faraó, olha o que ele vai falar para Moisés, ó. Êxodo 18, versículo de número 9.
Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifício para... O homem se converteu, filho. Ele ouviu a notícia e se converteu. Por quê? Porque o plano missionário de Deus não falha. Não falha. Ora, se a gente acreditasse nisso, meus irmãos, a gente ia falar de Jesus para mais pessoas. Se a gente acreditasse nisso, a gente não iria perder a oportunidade de evangelizar. Porque Deus, ele quer tanto, 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 tanto que o nome dele se espalhe por toda a terra, que ele veio desde Gênesis, se manifestando, mostrando o seu propósito, mostrando a sua vontade, até que ele pega o povo de Israel no Egito, pega Faraó e fala assim: eu vou te humilhar em 10 pragas, porque com você meu nome vai ser glorificado, vai ser espalhado nos 4 cantos da terra. Uma segunda... Pode... Sim. Os presos de lá, foram todos os presos aqui da cidade de São Paulo, do Brasil, foram retirados. Resumindo, agora só tem estrangeiro. Rapaz. Então lá tem russo, nigeriano, Olha. francês. Meu Deus. E lá nós estamos falando de Jesus. Jesus para esse povo. Você vê. O irmão Ezequiel tá fazendo a missão, tá vendo? E quando eles saírem de lá, se forem voltar para os seus países, vão voltar com evangelho, filho. Evangelho. É forte isso, né? É muito forte. Ó uma outra pessoa que se converteu. Isso é muito bom, né? Isso é Bíblia na prática. É Bíblia na prática. Outra pessoa que se converteu, ó. Josué capítulo 2. Lembra de Raabe? Raabe, grande Raabe. Josué capítulo 2, versículo 11. Quem que era Raabe? Raabe, ela morava na terra de Canaã, na cidade de Jericó, e adorava a Baal, adorava a Astarote, adorava ao deus El, era idólatra também. Mais do que idólatra, Raabe era prostituta. A sua casa ficava entre os muros da cidade de Jericó, e a sua casa era um bordel também. Imagina, pensa na bagunça, ó. Morava com Raabe os pais, os irmãos, as irmãs, e no mesmo local onde eles moravam era um bordel. Já imaginou a cena? Terrível, né? Você acha que essa mulher era ímpia? Mas com força. Mas ímpia num nível hard. Só que essa mulher ouviu através dos mensageiros, os comerciantes que vinham de várias regiões do mundo vender mercadorias em Jericó, ela ouviu que um Deus derrotou os egípcios com 10 pragas. E esse Deus agora estava com o povo peregrinando no deserto, vencendo várias nações e estava indo em direção a Jericó. Aí essa mulher, quando ela vê os espias israelitas, ela fala assim: esse é o povo do Deus que eu ouvi e do Deus que eu estava esperando que eles chegassem aqui. E o que ela faz? Ela esconde os espias e ela fala para os espias assim, ó, versículo 11, ó. Ouvindo isto, ela está falando de como que recebeu a mensagem os reis de Jericó. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém há mais algum ânimo, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra. Sabe o que ela está falando? Ó? Os governantes de Jericó, os soldados de Jericó, a notícia chegou para todo mundo. Está todo mundo em choque. Não há ânimo em nós. Por quê? Porque a gente sabe que o Deus que está guiando vocês é mais poderoso do que os nossos deuses. Então o que ela faz? Automaticamente Raabe deixa Baal, deixa Astarote, deixa o Deus El,
tudo de lado. Deus era o Deus que dominava o céu, Baal era o Deus que dominava a terra, e Astarote ajudava Baal a dominar a terra. Sabe o que ela faz? Ela fala, sai Baal, sai El, sai Astarote, sai todo mundo, porque o único Deus é o Deus de Israel, que é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Tudo isso com base no quê? No plano missionário de Deus. Deus planejou e quando ele executou, deu certo, filho. Confia nisso. Se Deus, ora, se Jesus falou para nós que nós seríamos luz do mundo, confia nisso. Se ele falou para nós que nós seríamos sal da terra, confia nisso. Deus não erra. Ele não erra no seu plano missionário. E ele não tem plano B, é só um plano só. É um plano só, mas esse um plano só é eficaz. O que vai acontecer? Agora, esse povo de Israel, que Deus agora está formando, esse povo deveria ser o quê? Uma nação missionária. A intenção de Deus com Israel não é ter uma nação onde Deus só abençoa e eles vivem bem, barriga farta. Não, não era só isso. Quando a gente vê o povo de Israel vivenciando vários milagres. A gente vê as leis de Deus e fala, meu Deus, olha o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 8. Ó, vocês vão para uma terra de ribeiros. Lembra, onde tem rio tem vida, terra fértil. Ele fala assim, ó, terra onde vocês vão comer pão à fartura e não terá escassez. Você fala, meu Deus, quero estar lá. Terra onde vocês não vão plantar. Ou seja, os primeiros frutos deles nem tiveram que trabalhar. Terra de figo, de romã, de uva, terra boa de oliveira. Olha que coisa! Terra de videira. Então, o que Deus estava falando para o povo de Israel? Eu estou levando vocês para uma terra próspera. É prosperidade. Só que com base em que está essa prosperidade? Com base em quê? Do povo ficar lá comendo e bebendo e se fartando? Claro que não. A prosperidade de Deus era com base no povo viver próspero, mas ser o quê? Ser uma nação que anuncia a palavra de Deus, o evangelho de Deus, para os quatro cantos da terra. Olha o que diz aí, ó, em Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5. Êxodo 19, versículo 5. Ó, veja bem. Agora, pois, ser diligente. Ser diligente significa faça agora, é rápido. Ou seja, Deus tem pressa, tá? Para quem fala que Deus não tem pressa, quando aparece a palavrinha diligência, significa rápido, imediato, agora. Agora, pois, ser diligente e se ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Ó, para um pouco aqui, ó. Antes de Deus falar para Israel fazer missão, primeiro ele fala, vocês são meu. Porque antes da gente anunciar Deus, Deus tem que ser nosso e nós temos que ser dele. É impossível alguém anunciar Cristo sem estar em Cristo. Eu sei que tem gente que tenta fazer isso, né? Tem uns desviados aí que você para evangelizar ele, aí ele quer te evangelizar. Fala, ô filho, se enxerga, né? Dá uma segurada. Muita emoção. Não, filho. Primeiro você tem que estar nele e ele em você. Aí sim você está apto para anunciar. Depois que o povo entendesse que eles são propriedade peculiar de Deus, Deus fala para eles assim no versículo 6, ó. E vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Olha, o que significa ser um reino de sacerdote? Qual que era a função do sacerdote dentro dos atributos dele no templo? O sacerdote era intermediário entre Deus e o povo. Quando Deus fala assim para a nação de Israel, vocês me serão um reino de sacerdote, Deus está falando assim, ó, eu quero que vocês sejam intermediário entre eu e as nações, entre eu e os povos da terra. Vocês serão meu representante. Assim como o sacerdote era meu representante no tabernáculo, assim vocês serão meu representante com todas as nações da terra, intermediários. Isso é missão. Essa era a missão de Israel, tá? Aqui está a base da nossa lição. Essa justamente era a missão de Israel.
ser sacerdotes entre Deus e as demais nações. Eles teriam que apresentar Deus para essas demais nações. Israel chegou a fazer isso? Quem acha que sim? Levanta a mão. Ninguém confia em Israel, né? Meu Deus do céu. Vocês estão negativos com Israel. Quem acha que não? Levanta a mão. Israel não fez nada disso, em nenhum momento. Quem está com medo de levantar a mão e errar? Meu Deus, parece que se levantar a mão vai ser negativado no Serasa, né? Calma, meu povo. Mas veja bem, olha, Israel cumpriu de forma parcial e bem falha, tá, a missão. Quem chegou mais perto de cumprir a missão foram dois homens. Primeiro Davi e depois Salomão. Quem se lembra de um grande amigo de Davi, chamado Irão, que era rei de Tiro? E quem se lembra que vários soldados de Davi não eram israelitas? Já leram isso na Bíblia? Já ouviram alguma pregação sobre isso? Vários dos valentes de Davi, na verdade a maioria dos valentes de Davi era tudo cara que era tudo criminoso no mundo. Eles não eram israelitas, mas quando Davi foi rei, quem que eram os soldados de elite de Davi? Esses homens de outras nações que não eram de Israel. Isso é interessante, né? É interessante. Por quê? O que Deus está fazendo com Davi? Deus está pegando Davi e usando Davi para demonstrar a glória de Deus para pessoas que não são de Israel. Agora imagina, Bruno, como é que esses soldados falavam do Deus de Israel, do Deus de Davi, quando eles iam visitar os seus parentes nas suas nações? Olha, eu era criminoso, mas eu conheci um cara que estava fugitivo de um rei. Mas esse cara virou rei. E agora eu sirvo o mesmo Deus que ele. E eu vou falar para vocês, eu nunca vi um Deus como esse. Nunca vi um Deus como esse. Imagina, esses caras, eles não eram só soldados, esses caras eram missionários também. Não era só soldado. Só que teve um outro cara que também foi usado poderosamente para a missão de Israel, que foi Salomão. Quem se lembra que os reis da terra vinham até Salomão para conhecer a sua glória e a sua sabedoria? E o relato mais forte que nós temos é da própria rainha de Sabá. Abra comigo aí, ó, em 1 Reis, capítulo de número 10, versículo 1 ao 5. A rainha de Sabá, Sabá é uma região que, segundo alguns estudiosos, ela veio a ser chamada de Etiópia, tá? Então era uma rainha africana, tá? Olha o que acontece aqui, ó. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 5, ó. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, ó, ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao quê? Então aqui já é missão. Então, a glória de Deus era tão grande em Salomão que o nome de Deus, através de Salomão, se espalhou e chegou lá no norte da África, na rainha de Sabá. E ela veio prová-lo com perguntas difíceis. Você acha que as perguntas que essa mulher tinha, era relacionado à administração? Quem acha? Essa mulher era rainha. Ela já tinha um reino, é o segundo reino mais poderoso da África. O primeiro era o Egito, o segundo era a própria Etiópia. Você acha que essa mulher não sabia de administração? Ela não sabia de exército? Ela não tinha sabedoria para dominar e também para exercer a sua função de autoridade no seu país? Claro que sim, mas tinha coisas nela que ela ainda não sabia e ela queria perguntar para Salomão. Olha o versículo 2, ó. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, compareceu perante Salomão e expôs tudo quanto trazia na mente. Essa mulher veio a viagem toda pensando, o que eu vou perguntar para esse cara que dizem ser tão sábio e que serve a um Deus tão poderoso? Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada houve profundo demais que ele não pudesse explicar. Então, calma aí. Salomão respondeu para ela, perguntas que ela fez que era extremamente profunda. Quais são as perguntas mais profundas da vida? Quais são?
Administração é uma pergunta profunda? Como eu domino os meus servos? É uma pergunta profunda? Como eu administro o meu tesouro? É uma pergunta profunda? Mas uma pergunta profunda. De onde eu vim? Para onde eu vou? Como que é a vida após a morte? Isso é pergunta profunda. Inclusive, na filosofia, isso é chamado de perguntas da vida, que são as perguntas mais profundas que você pode perguntar. Então, veja bem, ela faz perguntas profundas. Provavelmente essas perguntas eram de cunho espiritual e não de cunho material. Olha o que diz o versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificou, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes, e os copeiros, e o holocausto da oferta da casa do Senhor, ficou fora de si. Essa mulher, filho, a Bíblia não fala qual tipo de pergunta, o que ela perguntou para Salomão, mas provavelmente o que ela perguntou para Salomão não foi só relacionado à prosperidade do reino, mas foi relacionado ao Deus que prosperou o reino. Você entende? Não é sobre a prosperidade em si, é sobre quem é que mantém tudo isso. Imagina ela chegando para Salomão e falando assim: Salomão, deixa eu te perguntar, como que você conseguiu ter um reino tão grande em tão pouco tempo? Aí Salomão vai provavelmente disse: olha, eu vou te apresentar um Deus que é tão profundo que se você ouvir, você vai só sair daqui se você sair daqui com ele. E ela saiu de lá, de Jerusalém, fora de si, maravilhada, pasma com tudo aquilo que ela viu e ouviu da parte de Salomão. Muito provavelmente, meus queridos, Salomão evangelizou a rainha de Sabá, cumprindo a missão de Israel. Tá? Então veja bem, assim como Salomão recebeu a rainha de Sabá, você também no seu dia a dia vai receber centenas, dezenas de pessoas, ou talvez uma pessoa do seu trabalho, ou um amigo, ou um amigo do trabalho, ou um amigo da rua, ou um parente. O que você não pode é fazer com que essa pessoa saia de perto de você sem ela ser impactada pela mensagem do Evangelho. E a minha oração é que Deus use vocês para que quando as pessoas se aproximar de vocês, elas saiam de vocês fora de si, como a rainha de Sabá saiu de perto de Salomão, de tão impactado que foi. Você ia pegar? Ia perguntar? Aí a miserável diz aqui que ela fez perguntas para ele por enigmas. Mas como assim? Quando fala perguntas por enigmas, provavelmente ela usava como se fosse parábola, sabe? Conta uma história e dentro de uma história qual é a verdade da sabedoria dessa história. Então isso são enigmas, né? Já leram enigmas, sim ou não? É como se fosse parábola. É uma história e você tem que descobrir qual é a razão daquela história, qual é a moral daquela história. É um enigma. Então foi mais ou menos assim. Só que ela estava com o homem mais sábio do mundo, né? Então o Salomão tirou de letra isso daí. Ela fez essa parte bem difícil, né? Bem difícil. É. Seria como aquelas duas mulheres do filho. Também, é. Só que ali era o enigma da vida real, né? Ali o negócio era a realidade, mas bem semelhante, exatamente. Só que veja bem, ó, apesar de Davi ter feito a sua parte na missão, apesar de Salomão ter feito a sua parte na missão, o povo de Israel falhou na missão, parcialmente. Por quê? Porque eles se corromperam em idolatria com outros povos, com outras terras, e eles acenderam a ira do Senhor. O povo de Israel só não foi exterminado, meus queridos. Só não foi exterminado porque Deus já tinha levantado uma série de profetas para dizer que do meio desse povo viria o Messias. Só por conta disso. Então a gente vê os israelitas, né, os judeus hoje, eles são bem soberbos, né, bem arrogantes. Ah, nós somos o povo da aliança. E eles acham que eles estão... Fala, filho, vocês só estão vivos porque em vocês tinha a promessa do Messias. Se não fosse a promessa, Deus já tinha matado vocês há muito tempo. E o próprio Abacuque vai nos falar isso. Abre aí em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3,
versículo 2 e 3. Olha que Abacuque, ó a oração de Abacuque. Talvez você nunca ouviu essa oração dessa forma, então grava aí na tua mente e coração. Tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. E olha o que ele vai dizer. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-se da misericórdia. Então veja bem, olha o que Abacuque está dizendo. Aviva a tua obra. Vou mudar a palavra para vocês entenderem. Aviva a tua missão. Sabe o que é aviva aqui? É manter vivo. Abacuque está falando para Deus assim, Deus, eu sei que o povo pecou, eu sei que o povo deu mancada, eu sei que o povo vai para o cativeiro dos caldeus, da Babilônia, mas não mata esse povo. Mantém vivo a tua obra no meio desse povo. Qual era a obra que Deus tinha no meio do povo de Israel? Qual era a obra? A promessa do Messias. Era como se Abacuque, vou usar uma palavra bem tranquila para vocês entenderem, como se Abacuque estivesse falando assim para Deus, Deus, é o seguinte, o Senhor falou para mim que vai mandar os caldeus, vai mandar o povo para a Babilônia, só que tem um problema nisso. Esse povo aí, o Senhor tem uma obra com eles. O Senhor falou que havia um descendente de Davi. O Senhor falou que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor deu uma promessa para esse povo. Então não mata esse povo. Quando o Senhor se irá, lembra da misericórdia. Abacuque, era como se Abacuque estivesse dando um conselho para Deus. Deus, quando o Senhor se irá, eu sei que a vontade é de matar, mas não mata não. Lembra da obra. Tenha misericórdia, porque tem uma obra no meio desse povo. Qual era a obra que Deus tinha no meio do povo de Israel? Trazer o Messias, Jesus, o Filho de Deus. É por isso que João fala em João 1,11, quando Jesus vem, João diz assim, ó, ele veio para os seus. Quem que eram os seus? Eram os judeus, eram os israelitas, que o próprio Abacuque orou a Deus, dizendo, Deus não mata eles não, porque o Messias vai vir deles. E aí Jesus veio, João fala assim, ó, ele veio para vocês, seus cabeça dura. Como diz aí, ó, pastor Jeremias, cabeça de bagre. Ele veio para vocês, judeus. Mas os judeus não receberam. Então a missão de Deus parou? Não. O que Deus faz? Já que não me recebeu, vocês, então eu vou dar o direito para que todo aquele que crê no meu nome sejam feitos filhos de Deus. Aí é onde a gente entrou, meu filho. É nisso que a gente entra. É nessa obra missionária de Deus que a gente entra. E aí sabe qual é a função de Deus? Sabe qual é a função de Deus em missão conosco? Abra comigo. Quem pode abrir aí? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha como o ciclo se fecha. Agora, olha como o ciclo se fecha. Ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quem pode ler? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, olha, veja bem. Agora Deus fala para o povo, ó. Vocês agora estão me vendo como por um espelho. O espelho na época é porque o espelho era feito de prata, tá? Não é espelho igual o nosso, não. Só que ele está dizendo assim, ó, mas vocês agora vão refletir a minha glória e vocês vão ser transformados à minha imagem e semelhança de glória em glória. Ele está falando isso para a igreja. É o apóstolo Paulo trazendo uma revelação de Deus para a igreja. Por que a igreja vai ser transformada de glória em glória à imagem e semelhança de Deus? Para que a igreja, com a imagem e semelhança de Deus, possa se espalhar no quatro cantos da terra, levando a imagem e semelhança de Deus. Não é a mesma coisa que Deus fez lá com Adão? Não é a mesma coisa? Então, o plano não mudou, é o mesmo. Qual é o plano de Deus? Imprimir a sua imagem e semelhança nos quatro cantos da terra. Ele fez isso com Adão, não deu certo. Com Noé, não deu certo. Com Abraão, com a nação de Israel, falharam parcialmente. Então Deus olhou e falou, já que todo mundo falhou na história, então eu vou descer para fazer cumprir a missão.
ninguém conseguiu fazer, então eu desço e faço. E agora Deus continua fazendo o quê? Está transformando você, a imagem e semelhança dele, para que você faça o quê? Pregue o evangelho, e a pessoa que você pregou, transforme essa imagem e semelhança dele, e ela vai pregar para mais um, e aquele mais um vai transformar-se também a imagem e semelhança, e vai para outro, até os confins da terra. Essa é a missão. Isso é missão, tá? Então a missão de Israel continua agora na igreja, que a imagem e semelhança de Deus vá até os confins da terra. E é por isso que, olha, as mesmas expressões que Deus usa para Israel, vai usar para a igreja. Veja bem, ó, lembra que nós lemos em Êxodo 19? Vocês agora são uma nação de reinos e sacerdotes. Olha o que Pedro vai falar para a igreja, em 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdotes reais, um povo adquirido, comprado, arrancado das trevas para anunciar a maravilhosa luz do Senhor. Veja que as mesmas expressões que usa para Israel, usa para a igreja. A missão continua. Não tem plano B. Agora, a pergunta que não quer calar é: se a missão de Deus está de Gênesis a Apocalipse, e Deus não tem plano B, a gente tem duas opções. Qual é a primeira opção? Fazer parte desse plano. Qual é a segunda opção? Não fazer parte desse plano. Só tem essas duas opções. Ou a gente se coloca à disposição para fazer parte desse plano missionário, ou então a gente não vai estar incluído nesse plano missionário. Tá? Eu fiz questão, quando eu escrevi essa lição aqui, sobre a missão de Israel, geralmente é uma lição que a gente aborda bastante em seminário, né? Porque é muita informação, você concorda comigo? Você vai rasgando. Isso eu nem cheguei no Apocalipse, né? Eu parei ali em Pedro, mas se você continua até Apocalipse, tem uma série de versículos, né, para citar. Só que eu fiz questão de trazer para vocês, por quê? Para pelo menos vocês terem uma noção de como a missão de Deus é prioridade. Como a missão é prioridade. Entende? Hoje nós temos pessoas que enganam a missão, né? É pastor que não tem ovelha, é missionário que nunca fez missão, é evangelista que não evangeliza. Eu falo, meu Deus do céu, que tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Aí quando você olha para a Bíblia, nisso que eu acabei de ensinar para vocês, esse panorama, como Deus trata a missão com tanto rigor, com tanto zelo, envolve tanta gente, envolveu o seu filho na missão. Imagina, Jesus morreu pela missão, para que a imagem de Deus fosse espalhada na gente e nos quatro cantos da terra. Aí eu vejo essas pessoas cheias de títulos que não faz nada. Você vai ver aonde esse povo está com a cabeça? Fala para mim. Na onde eles perderam o juízo? Se encontrar o lugar, se souber o lugar, volta e pega. Porque a missão, ou a gente está nela, ou a gente não faz parte dela. A igreja... Então, muito pouco. É bem negligente. Eu não vou falar que não faz, porque eu conheço vários missionários, né, de igreja que fazem missão. Recentemente, inclusive, há mais ou menos um mês atrás, eu preguei numa associação da Igreja Batista Americana, lá na Vila Formosa. E ó, só para vocês terem noção, isso é bom para calhar bem na matéria sobre a missão. Olha que coisa. Um pastor fazia trabalho com crianças na Praça da Sé. Um pastor brasileiro, tá? Nenhuma igreja apoiava esse pastor. E ele ensinava em praça pública, evangelizava as crianças em praça pública, Bruno, até que esse pastor foi esmorecendo, ele estava desempregado, não tinha dinheiro para manter, porque para você manter a criança lá não é só falar, tem que dar docinho, tem que dar balinha, tem que dar isso, aquilo, e vai dinheiro, ele não tinha grana, e ninguém queria apoiar o projeto do cara. Só que enquanto ele estava lá na Sé, passou um pastor batista americano, que estava para pregar numa igreja aqui no Brasil. Olhou o cara, parou, viu, falou assim, ops, vem aqui. Deixa eu falar, quem é que mantém esse seu projeto? Não, ninguém mantém. Inclusive, eu estou prestes a parar porque eu não tenho mais dinheiro para manter. Faz o seguinte, vai lá no meu gabinete. Pegou esse pastor brasileiro, levou lá e falou assim, a Igreja Batista Americana vai ajudar a sua missão. Resultado,
eles pegaram, começaram a fazer projetos em comunidades, periferias, favelas, tal, e criança, compraram um terreno beirando a Anhangamelo, construíram um prédio lá, que é um instituto, embaixo é a igreja, em cima é o instituto, tem aula de inglês, reforço escolar, capoeira, um monte de coisa. Tudo mantido pelos americanos. Que vergonha! Que vergonha! A igreja brasileira não fez nada e os americanos tiveram que fazer isso. Resultado, esse projeto já tem 20 anos, né? Dessas crianças que eles cuidaram, deram assistência, hoje são professores, hoje são advogados, hoje são teólogos, hoje são músicos profissionais. A igreja lá, os músicos é tudo profissional, filho. E era tudo as crianças que estavam lá desde o começo do projeto. Eu fui lá, um amigo meu foi enviado para Moçambique em missão, e esse amigo meu também, inclusive eu posso até passar o Pix dele se você quiser ajudar, tá, na obra missionária. Esse amigo meu também, ele também foi criado lá nessa associação. E hoje ele é missionário, está ensinando capoeira lá em Moçambique, evangelizando, pregando o evangelho. Mas por quê? Porque a igreja brasileira não quis ajudar um cara que estava sozinho na Praça da Sé, mas veio um americano que entendia a missão e fez o quê? Nós vamos bancar vocês. E agora o projeto tem 20 anos. E esse projeto que começou com a Igreja Batista Americana se espalhou em outras igrejas de outros países da Europa, né? E eu fui pregar lá e no fundo da igreja, assim, tinha sueco, tinha austríaco, tinha gente do Canadá, tinha gente da Holanda, tinha gente de uns 6, 7 países diferentes. Todos eles lá, e eles vêm para cá, para o Brasil, sabe para quê? Para ir aonde a gente brasileiro não vai. Aonde a gente não vai, eles vão. Eles vão nas favelas, Bruno. Meu, as meninas tudo loirinha, sueca. Tudo carinha de patricinha. E as meninas vai lá, filho, lá nos valados, lá, entra no barraco de pau. Evangeliza o pai, a mãe, as crianças, sem saber falar o português direito. E a gente aqui, ó, só engordando gado. É brincadeira um negócio desse? Isso é um exemplo, meu irmão, que parte da igreja faz missão, como esses irmãos, mas parte da igreja está negligenciando a missão. Infelizmente. Infelizmente. Igrejas milionárias, tá? Milionárias. E eu já tive a oportunidade de ser líder de missão em igrejas grandes, igrejas que tinham muita grana, e eu presenciar, eles proibiam a gente de falar com os missionários, né? Eu achei estranho. Por que eu não posso falar com o missionário? Por que eu não posso ter o contato do missionário? E aí eu dei meu jeito e consegui o contato do missionário do Peru, do missionário da Colômbia. Aí eles começaram a me relatar, falando que estão passando necessidade, que soa para pagar aluguel. Porque, irmãos, tanto aqui no Brasil, no interiorzão, quanto nesses países da América Latina, lá o povo não dá oferta em dinheiro, eles trazem galinha pro pastor. O povo vem com bezerro aqui, ó, pastor, meu dízimo. Como é que você vai manter a igreja assim? Me fala. Como? Aí eles relatavam isso para a igreja brasileira. O que a igreja brasileira fazia? Nada, eu dava uma migalha para eles. E aí eu falei, como é que é? Não, eu tô me matando aqui para arrecadar dinheiro, tá chegando aí? Vai chegar, filho. Pelo menos daqui, do meu setor, vai chegar. Você entende? Então é isso. É isso. Tá? Então, se você puder ajudar pessoas, a gente tem aqui na nossa igreja o evangelista Ezequiel, que faz um projeto missionário. Isso é missão, filho. E gasta ou não gasta? Você tem que sair, tem que almoçar, gasolina. E quem é que paga as Bíblias que tem que distribuir lá para os presidiários? Quem é que paga, Ezequiel? Então, e quem é que compra a Bíblia em inglês? Porque lá você vai estar com um povo lá que fala outra língua. E aí, Bíblia em francês, em alemão. E aí, quem é que paga isso daí? Então, precisa de apoio, filho. Tá? Precisa de apoio. Que essa lição aqui possa impactar a sua vida. E você possa realmente colocar a mão na massa e investir em missão. A gente tem um tempo para tirar dúvidas. Fique à vontade para perguntar, tá? Perguntas? 1, 2, 3. Nada? Tá tranquilo? Então, maravilha. Ou foi muito bom, ou foi muito... Vou chamar aqui nosso amigo evangelista Bruno Silva.
Calma aí, Bruno. Deixa eu fazer um negócio aqui pro povo te ouvir. Calma aí. Hã? Não encerra não. Calma aí que eu vou passar pra ti, mano. A unção. Não, pô. Você vai ficar moderninho. Não esquenta não. Calma aí. As ideias do Tarcísio. Aí, Brunão. Vai lá. Misericórdia. Saiu aí, né? Esse misericórdia aí saiu aí, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por essa aula tão esclarecedora, bem detalhada, bem explicada e de grande importância para o nosso momento atual. Por que eu falo que é de grande importância para o nosso momento atual? Porque mesmo com o tamanho dos ministérios milionários, como foi dito aqui pelo professor Tarcísio, mesmo com muitos trabalhos missionários, eu ouvi aqui uma pergunta que me deixou intrigado. O irmão perguntou assim, ó, você acha que a igreja no geral faz esta missão? Aí me veio um estralo na mente e eu anotei aqui. E nós fazemos essa missão de modo individual? Quantos vizinhos você não tem que ainda não conhece a graça de Cristo? Quantos vizinhos você tem que ainda não ouviu um convite? Olha, vem um dia comigo no culto, lá na minha igreja, mas não vai ser qualquer culto, porque aqui Deus se faz presente. Deus se faz presente na vida do nosso pastor, presidente, na terça-feira, quando ele está ensinando a poderosa palavra de Deus. Deus se faz presente na quinta-feira, nas campanhas que tem neste lugar, na direção do evangelista Anderson Vanderlei, na direção do pastor Jefferson Bispo. Deus se faz presente a cada culto de domingo em que essa igreja está cheia de gente, repleta, lotada de pessoas que passaram a semana inteira trabalhando, labutando, cansando para trazer o pão para dentro de casa, entra por estas portas com fôlego de louvar ao Senhor nosso Deus e receber de Deus graça para enfrentar mais uma semana. E Deus se faz presente. E muitas das vezes nós não chegamos neste vizinho que ainda não recebeu o convite e fazemos a ele esse convite. Olha, vamos lá na igreja. Vamos lá conhecer o meu Jesus. Trabalho aqui foi muito falado do trabalho que o irmão Ezequiel faz nos presídios. E eu achei interessante que uma mudança governamental, talvez, olha, tira os brasileiros, traz os estrangeiros, e lá tem um povo de Deus falando da palavra de Deus para os estrangeiros. E eu achei também interessante quando o professor falou assim que se caso esses estrangeiros voltar ao seu país, eles voltam com a semente do evangelho plantada em seus corações. E isso é muito bom e importante. Então, fica aqui a reflexão. Você, como imagem de Deus que você está fazendo esta missão? Eu, como imagem de Deus, estou fazendo essa missão? Glória a Deus. Fica aí a reflexão, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. Cita para mim 3 características de Deus que também nós podemos ter. Cite para mim 3 características de Deus que nós também podemos ter. Por favor, cite. Vamos lá. É com vocês. Caráter. Não, essa é a pergunta, né? Cite para mim 3
Ou cite para mim o caráter de Deus que também nós podemos ter. A pergunta é essa. Caráter. Cite para mim pelo menos 2. Tem bastante aqui. Mas cite para mim pelo menos 2 caráteres de Deus que nós também podemos ter. Irmão Ezequiel. Amor, lealdade, perfeição. Não. Perfeição? Eu sou perfeito? Bonito talvez. A Damares fala isso pra mim todo dia, mano. Mas perfeição não. Perfeição só Jesus Cristo. Foi falado aqui de amor, justiça, bondade, misericórdia e sabedoria. Esses caráteres são os caráteres comunicáveis. São os caráteres comunicáveis. Agora, qual é a diferença entre o caráter comunicáveis e o caráter incomunicável de Deus? E quais são eles? Quais são os caráteres incomunicáveis? Aí, ó, o professor tá ajudando, hein? Ficou fácil agora. Os outros 2. Onipotência. O último, onipresença. Então, esses são os caráteres que só Deus possui. Deus está presente em todos os lugares. Deus tem a ciência de todas as coisas, inclusive o que se passa no seu coração nesse exato momento. Deus está presente, tem ciência e é onipotente. Tá bom, meus irmãos? Então, é só isso por hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Se coloque de pé. Ezequiel vem aqui. Vamos orar. Agradecemos a Deus. Tá. E também nos despede com a bênção apostólica. Irmão, outro sim. As postilhas estão sendo confeccionadas, tá bom? Quem ainda não acertou o valor da apostila, procure a nossa irmã Fátima, acerte o valor com ela e na próxima aula já será entregues ou ainda não? Depende do rapaz que está confeccionando, né? Nós vamos ver. Vai ter uma aula magna sobre a reforma protestante. Já ouviram falar disso? Reforma protestante? Não? Uma pergunta. Vamos ver, pra vocês aguçar o imaginário. Por que a gente não é católico? Já chegou a se perguntar? Por que a gente não é católico? Por quê? É uma religião que há muitos anos e talvez até hoje é uma religião predominante, né? Quem veio primeiro, os católicos ou os evangélicos? E por que a gente não é católico? Aí vocês vão descobrir na aula sobre... Peraí, a irmã falou ali, a irmã falou. A gente vai descobrir, é isso aí. Hã? Por causa da adoração das imagens. Quem mais? Por que nós não somos católicos? Que pergunta interessante, meu irmão. Gostei. A irmã falou ali, ó. Fala de novo, minha irmã. Por conta da reforma protestante. Porque tem católico que é colado no padre, viu? Busca, foi coroinha e tal, fez crisma e eles conhecem bem, tá? Tem católico que conhece bem. Você pega um católico que conhece bem e você não sabe nada sobre a reforma, como é que você vai definir? Você vai ficar só falando de imagem, aí vai falar que a imagem não é adoração, é veneração, vai ficar aí. E você Aí não vai te conseguir pegou, hein? evangelizar ele, entendeu? Agora, quando você tem um conhecimento da história, aí você pega aí e fala assim, vem aqui, inverte. Também muita gente assim, não tem religião, fala que é católico, né? Todo mundo é católico. E eu acho interessante também que a fala deles é o seguinte: eu sou católico, mas não sou praticante. Eu não sou praticante, mas eu sou católico. Boa! Mas aqui, por gentileza, meu irmão. Senhor dos irmãos, Amém. vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor dos exércitos,
universo. Soberano Pai. Deus. Graça te damos por esses momentos. Obrigado, a qual Jesus, passamos por na tua esta presença. aula, por Que o estarmos Senhor possa, meu Pai juntos amado, nos aqui, ó ajudar Pai, a aprendendo, colocar em prática a tua palavra na absorvendo, ó nossa Pai vida. amado, Que a gente conhecimento não da venha ser Tua somente poderosa ouvintes, palavra. mas Nos sim ajuda, praticantes, Pai, a Pai. absorver, Como com teu a sangue, aprender, ó graça, Pai amado, a nos dá guardar, a ânimo, reter a Tua a palavra cada em nossos dia mais que a corações. sua imagem e Guarda o Teu semelhança. povo, Senhor, guarda os Teus filhos, ó Pai, nesta noite. Senhor, com as Tuas potentes mãos, segura, Senhor, firmes em nossas mãos, não nos deixa falhar em nossa missão, em nome de Jesus. Estende as suas mãos, cruze a sua cabeça, que o grande amor de Deus, a graça e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas todos sempre, e todos que creem, diz Amém. glória a Deus.